Olá, olá, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Então, eu sou o professor Wanderson e sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre o que é o comando SQL, né? A gente já viu o que é o SQL, a gente já viu o que é banco de dados. Agora a gente vai falar aqui sobre o que é o comando SQL propriamente dito. Vou trazer alguns exemplos para familiarizar vocês sobre os próprios comandos, tá bom? De todos aqueles exemplos, de todos aqueles conceitos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, essas instruções, elas estão padronizadas e elas são responsáveis por determinada ação. Então, cada instrução, cada comando, ela já, igual eu falei para vocês, já tem uma norma para isso. Essa norma já padronizou. Então, o que a gente pode fazer nos elementos do banco de dados com essas instruções? A gente pode manipular e operacionalizar os registros que estão salvos no banco de dados, por exemplo. Tá? Então a gente pode criar uma tabela no banco de dados. Então, qual é o comando para fazer isso? Como que o banco de dados vai saber que aquele comando é para criar uma tabela e não para salvar um registro do banco de dados? Então isso está padronizado. E aí a gente precisa compreender esse padrão, né, para que escrever esses comandos da forma correta, né, na estrutura correta, para que o banco de dados possa interpretar e possa executar aquela ação que a gente espera que ele execute, tá certo? Cada software de banco de dados ele pode adicionar novos comandos, né, que vão facilitar determinada ação ou que vão diferenciar aquele banco de dados de um outro software de mercado, né, para um outro software concorrente. Então, os bancos de dados eles podem ter comandos adicionais, tá? Para que eles se diferenciem do mercado, né? Que isso não faz sentido aí na relação de concorrência, tá? E aí cada software, né, vai ter as suas melhores aplicações, né, para determinados contextos, ou vão ter as suas facilidades, vão ter as ferramentas necessárias para que a gente possa gerenciar o banco de dados. Mas esses comandos eles são escritos na língua inglesa, isso é padrão, né? Todo comando escrito ali na língua no inglês para que a gente possa criar as nossas consultas, criar as nossas queries SQLs, tá? E aí elas não diferenciam tanto de maiúsculas e minúsculas ali nos seus comandos, né? Todo comando SQL ele tem uma forma geral, ou seja, ele tem um padrão que vai definir como que ele está estruturado, como que a gente precisa escrever aquele comando, tá? Então é importante que saibamos qual é a forma geral para cada um dos comandos, né? E aí esses comandos que vão permitir a verificar quais são as opções, desculpa, essa forma geral que vai permitir que a gente verifique quais são as opções que a gente tem dentro daquele comando, tá? Duas recomendações básicas aqui. Quando a gente vai escrever os comandos SQL, igual eu falei, eles não diferenciam maiúsculos e minúsculos, mas é uma boa prática a gente escrever os próprios comandos, os textos, né, as palavras reservadas da linguagem SQL em maiúsculo, né, e os conteúdos que são personalizados a gente escreve em minúsculos. Uma boa prática apenas, tá? Não é obrigatório, mas é uma boa prática de mercado aí. Não utilizar caracteres especiais, espaços em brancos, na hora que a gente estiver criando objetos dentro do banco de dados. Então, se a gente vai criar uma tabela, é interessante que a gente não coloque caracteres especiais ali dentro do nome dessa tabela. Tá? Nos registros não tem problema, obviamente, né? Que são os dados, são os valores. Mas nas estruturas do banco de dados, nos objetos do banco de dados, é bom que a gente siga essas recomendações, beleza? O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o comando create database. Esse comando ele serve para criar um banco de dados, né, dentro do servidor de banco de dados. E como que ele está escrito, né? Qual que é o exemplo aqui que eu trouxe para vocês? Create database vendas, né? Ponto e vírgula ali. Tá vendo que a forma geral dele lá em cima está create database. O nome aqui o nome eu tenho aqui o nome que eu vou guardar, não é isso?
essa aqui é a forma geral do comando, tá? Mas na hora que eu estou criando a minha instrução SQL, que eu estou criando a minha query, olha só, eu mantive o create database e aqui esse nome que está entre os colchetes, né, é aquele objeto que eu quero criar, que vai dar significado para minha necessidade ali, tá? Então, create database vendas nesse caso, tá? E logo abaixo eu tenho o comando drop database, né, que é um comando que vai excluir o banco de dados, vai eliminar o banco de dados ali, tá? Então, drop database vendas, né, que é o nome do banco de dados que eu estou criando, por exemplo, tá? Aqui a gente ainda tem o comando create table, né? Nesse comando create table, a gente pode aqui especificar os detalhes desse do comando create table, tá? Então, aqui, olha só, a gente está mostrando, né, as opções, a forma geral do comando, né? Então, tem que ter o nome da tabela. Aqui, olha só, tem um parêntese, né, que vai indicar os campos, os tipos de dados. Então, aqui está a estrutura, né, a forma geral do comando SQL create table. Olha só o exemplo. Create table, o nome da tabela, e aí aqui, ó, entre os parênteses, né, eu tenho os campos, né, para essa tabela que eu estou criando aqui, tá? Aqui eu tenho um outro comando, que é o comando insert, né? A forma geral dele, né? Aqui, olha só, tem o nome da tabela, que eu vou inserir os dados também, né? E aqui eu tenho os meus parênteses. Então, no primeiro conjunto eu tenho o nome dos campos dessa tabela e no segundo os valores dessa tabela, né? Os valores que eu vou armazenar para as tabelas. Então, aqui, ó, insert into, funcionário, né? Matrícula, tal, tal. Aqui eu tenho só um erro de digitação aqui na hora que eu coloquei no PowerPoint, mas não tem esse caractere aqui, não tem esse acento, beleza? Então, aqui é a forma, né, são alguns exemplos que a gente tem na hora de criar os comandos SQL propriamente ditos, beleza? Então, é isso. Uns exemplos aqui para vocês, para que a gente possa se familiarizar na hora que estiver escrevendo ali as próximas instruções que a gente vai fazer. Ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, alguma recomendação, coloque aí nos comentários do vídeo aqui logo abaixo para que a gente possa ir avançando nos nossos estudos. Beleza, beleza? Um forte abraço e até mais!